o Laguete desde 2016, quando eu comecei a estudar oncogenética, e para mim ter a oportunidade de contribuir de alguma forma desse lado de cá, né, do outro lado, para mim é uma grande honra, né? A gente preparou uma apresentação bastante interativa, né, para propiciar aí a interação com os ouvintes também. Antes da gente começar com os casos clínicos propriamente dito, a gente optou por fazer um breve resumo de como que está o panorama do nosso país, né, relacionado a tumores hereditários. Então, a gente tem o Instituto do Câncer aqui do Brasil, que é o instituto responsável por definir, né, e publicar a estimativa de câncer. Então, a gente teve a publicação da estimativa de câncer para o próximo triênio, né? Então, foi publicado esse ano. Então, a gente tem uma estimativa de números brutos de 704 mil casos, novos casos, isso incluindo os tumores de pele não melanoma. E por que a gente está trazendo isso aqui? Para a gente tentar desmistificar alguns números, né? Então, o câncer, ele é uma doença multifatorial, então a gente sempre soube, né, desde que a gente começou a falar de câncer aí da década passada, que o câncer é uma doença genética. E aí a gente teve uma publicação de um trabalho na ASCO de 2014. Para quem não conhece, a ASCO é o maior evento no mundo sobre oncologia clínica, que aí ele fez um gráfico de pizza, né? E aí ele separou os cânceres por tipo esporádico, familiar e hereditário, né? Então, só para a gente tentar aí elucidar um pouquinho mais esses números, então a gente tem uma estimativa de 704 mil aqui no Brasil, né? E aí, quando a gente fala de tumor esporádico, são aqueles tumores que têm relação com o ambiente, exposição ao tabagismo, exposição ao raio solar, exposição ao etilismo, hábitos de vida, a idade é um fator bastante importante, e aí a gente tem uma parcela, né, uma fatia dessa pizza que a gente chama de tumores familiar, né? Os tumores familiares são aquelas famílias, quando você vai fazer o levantamento do histórico familiar, são aquelas famílias que têm vários indivíduos acometidos pelo câncer, além do nosso caso índice, e uma pequena, entre aspas, né, de câncer que a gente chama de hereditário, que é de 5 a 10%. A diferença do câncer hereditário e o familiar nada mais é do que a gente conseguir comprovar através de teste genético, né, através de uma técnica de biologia molecular, que existe um gene causador daquele câncer, né, que nasceu com aquele indivíduo e confere àquele indivíduo um aumento de risco para desenvolvimento de câncer ao longo da vida. A impressão que eu tenho, né, e alguns números mostram essa tendência, que na medida que a gente vai aumentando em conhecimento dos mecanismos hereditários, né, genético-hereditários, o gráfico de pizza de hereditário vai aumentando e o familiar vai diminuindo, tá? Então, aqui, se a gente considerar critérios clínicos para a gente fazer uma investigação, então, se a gente juntar o familiar com o hereditário, a gente tem aí para o próximo triênio, cerca por ano, 210 mil. Então, assim, são números bastante robustos, né? E quando a gente fala de hereditário, a gente também tem subdivisões, né? Então, a gente tem diversos, aqui eu peguei algumas síndromes, mas tem diversas outras síndromes que são responsáveis, que a gente consegue considerar e classificar como um tumor hereditário. Quando a gente pega a distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes separados por sexo entre homens e mulheres, então a gente observa que quase todos os cânceres ele tem alguma relação com hereditariedade, né? Aqui a exclusão, os que a gente tem pouca relação, são os cânceres que têm muito o fator ambiental envolvido, do tipo o etilismo e o tabagismo, né, que são os cânceres de cavidade oral, de esôfago e assim por diante. Mas aí aqui eu gostaria de só a gente fixar aqui se são 5 a 10% de todos os tumores, por que ele pode acometer diversos órgãos, né? Então a resposta disso é essa sobreposição, né? Então aqui do lado direito a gente pegou um gene
que ele é responsável por causar diversos cânceres, e do outro lado um órgão só, né, que é a mama, que tem diversos genes relacionados. Então, isso é o que explica, né, essa heterogeneidade aí desses tumores. E para a gente entrar especificamente nos casos clínicos, você quer comentar alguma coisa, doutor Pablo? Ah, eu quero. Eu acho Por que, favor. eu acho que isso que você falou é muito importante, essa introdução, porque a primeira coisa que a gente tem que ter a noção é que o nosso organismo ele é formado por pequenas unidades, né, chamadas de células. Então, um organismo humano, ele médio, ele tem aproximadamente cerca de 10 trilhões de células. E são as células, como a gente sabe, que formam os nossos tecidos, os nossos órgãos, que justamente são as células que fazem os nossos órgãos funcionar. Dentro de cada uma das nossas células existe um material genético que é formado por uma molécula chamada DNA, tá? E é justamente no DNA que contém a informação para que as nossas células funcionem. E essa informação, ela é herdada dos nossos pais. Então, a gente herda o material genético com todas essas informações, metade da nossa mãe e metade do nosso pai, tá? Muito bem. A gente sabe que o nosso DNA contém aproximadamente 22 mil genes diferentes. Então, a informação genética, ela está contida nesses 22 mil genes, na quais nós temos dois pares. Um par, um alelo que a gente ganha da nossa mãe, que vem pelo DNA que a gente herda da nossa mãe, e o outro alelo desse gene, que é o alelo paterno, que a gente herda através do DNA que nós herdamos do nosso pai. Tá? Então, são esses genes que fazem com que as nossas células funcionem. E como é que isso acontece? Porque o gene contém um código, uma receita, para a formação de uma proteína. Ou seja, a molécula que realiza as funções celulares são as proteínas. Então, são as enzimas, são as imunoglobulinas, são as moléculas sinalizadoras, as moléculas receptoras, as moléculas estruturais, tá? Então, todas as moléculas que realizam funções biológicas celulares são proteínas. E para cada proteína, a gente tem um código que está contido no DNA, que é o que a gente chama de gene. Pois bem, desses 22 mil genes, aproximadamente 101 genes são responsáveis por cuidar da integridade do genoma e por estimular o ciclo celular. Ou seja, eu tenho duas classes de genes, desses 100 e poucos genes, que nós chamamos de pró-oncogenes, que são aqueles que fazem a estimulação do ciclo celular para que as nossas células se repliquem, se dividam. E eu tenho uma outra classe de genes, chamados genes supressores de tumor, que são os genes que vão manter, que vão cuidar da integridade do genoma. Tá? E dos genes supressores de tumor,
eu posso ainda subdividi-los em aqueles genes que pausar, vão pausar o ciclo celular para que, então, dê tempo, permita que outras proteínas vão reparar os danos ao material genético. Ok? Então, eu tenho os gatekeepers e os caretakers. Muito bem. Então, a gente sabe que o câncer, o tumor, que é aquele conjunto de células, o tumor é um conjunto de células, das quais todas elas se originaram de uma única célula, através de um processo chamado expansão clonal, tá? Então, uma célula, ela adquire propriedades novas, propriedades adaptativas e de sobrevivência, tá? Que a torna neoplásica, com uma propriedade neoplásica, e que, a partir, então, de uma replicação contínua e ilimitada, essa célula, então, através desse processo de expansão clonal, irá originar o tumor, esse conjunto de células. Tá? Muito bem. E como é que uma célula normal adquire essas novas propriedades, né? Ou seja, ela adquire essas características de adaptação, de sobrevivência e de replicação ilimitada. Ora, porque no interior, ou seja, da célula, no material genético desta célula, ocorre um acúmulo de mutações, de mudanças ao longo do tempo. E por isso que o câncer é uma doença associada à idade, porque você precisa de décadas e décadas e décadas e décadas e décadas de acúmulo de mutações no material genético para que, então, uma única célula, daquelas 10 trilhões de células, né, adquira essas propriedades, essas características. E esse acúmulo de mutações que ocorrem aleatoriamente no material genético, né? Mas algumas delas ocorrem dentro desses 101 genes. Ok? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, ora, o acúmulo de mutações dentro desses genes, tanto pró-oncogenes quanto genes supressores de tumor, vão fazer, então, com que essa célula, então, adquira essas propriedades. Muito bem. Mas por que essa célula acumula mutações? Ora, ela acumula principalmente por dois mecanismos. O próprio processo de replicação celular, ou seja, quando o DNA, na fase S do ciclo celular, se abre para que ocorra a replicação do DNA mãe em duas moléculas de DNA filhas, ocorre, né, a inserção de nucleotídeos de forma incorreta.
Esse é um dos principais mecanismos de mutação, a própria replicação do DNA. E o outro mecanismo na qual vai levar a mutações no material genético, ora, são agentes internos e externos com capacidade de alterar a molécula de DNA. Ok? Muito bem. Agora, de todos os indivíduos que têm câncer, como você bem mostrou no gráfico, volta lá no gráfico de Pitzer, a maioria, quando a gente vai fazer um teste genético, não se encontra mutação germinativa em um dos genes, tanto para oncogenes quanto genes supressores de tumor. Ou seja, é a minoria, cerca de 10%, de 5 a 10%, é que quando a gente faz o teste genético, a gente vai encontrar uma variante patogênica muito bem descrita nesses genes. Ok? Isso é o que a gente chama de câncer hereditário. A maioria vão ter pequenas variações, mas muitas delas ao longo do genoma e algumas dentro dos próprios genes, que é o que nós chamamos de polimorfismos genéticos, que vão conferir àquele gene, ora, pequenas perdas funcionais, não grandes perdas funcionais. Ou, às vezes, esses polimorfismos podem conferir até mesmo um ganho de função daqueles genes, fazendo com que esses indivíduos provavelmente nunca tenham câncer ao longo da vida. São polimorfismos protetores. Mas, quando eu somo ao longo de diversos genes esses polimorfismos, isso vai conferir a eles um risco poligênico, que, quando associado ao ambiente, vão dar os riscos de predisposição ao câncer. Mas aqui nos nossos casos clínicos hoje, nós iremos falar de 3 genes que, quando alterados, aumentam o risco relativo desses indivíduos de desenvolverem câncer. E nós vamos começar com o primeiro deles, que é o PALB2. Então, vamos lá, Edson. Tá, eu vou passar aqui, vou tentar ser breve. Então, o nosso caso 1 é uma consulente, né, de 34 anos do sexo feminino. Ela veio ao serviço por iniciativa própria, e por conta que ela acompanha alguns nódulos na mama e tem histórico familiar, ela está preocupada com o risco, né? Então, esse daqui é o heredograma dela, então ela não tem câncer. Ela teve uma tia que tem um câncer de mama aos 50 anos de idade, mas ela é falecida, e teve uma avó que teve um câncer de mama aos 43 anos de idade, e um avô do lado materno que teve um câncer de pâncreas aos 66 anos de idade, né? Então foi realizado um painel de câncer hereditário que nós chamamos aqui de expandido, né? E aí veio essa variação no PALB2, tá? Você quer falar dessa variação, ou doutor Pablo? Primeiro eu gostaria de falar do heredograma. Vamos voltar no heredograma, por favor. A gente discutiu o heredograma, né? Então, isso Boa. tem se tornado, nos ambulatórios de oncogenética, cada vez mais comum, que é a procura de pessoas que não têm câncer, né, para fazer uma consulta de aconselhamento genético e saber qual que é o seu risco de desenvolver câncer ao longo da vida.
baseado tanto na sua história pessoal, né, quanto na sua história familiar. Então, esses casos, né, esses indivíduos, essas pessoas, cada vez mais chegam no consultório, nos serviços de aconselhamento genético, sem ter câncer, que é assim que deveria ser, né? E para procurar saber se elas têm um risco aumentado de ter câncer, para que, então, elas possam, né, começar todo um protocolo de prevenção e de rastreamento. Então, aqui a gente está frente a uma mulher de 34 anos que tem em seus exames de imagem nódulos, ou seja, veja, um achado muito comum, né, em mulheres quando fazem exames de imagem da mama, é você achar nódulos. E esses nódulos, então, eles devem ser classificados de acordo com as suas características no exame de imagem, seja no ultrassom das mamas, na mamografia ou na ressonância, um sistema que é utilizado e padronizado no mundo, chamado de BIRADS, né? Que é justamente uma classificação que se dá a essas imagens de acordo com suas características, né? Que vai de 1 a 6, né? Então, você tem o BIRADS 1 e 2, na qual aquela imagem sugere que seja benigna. Você tem as notas 4, 5, que sugerem que aquela imagem possa tenha caráter de malignidade. Então, essas mulheres devem ser submetidas a um exame de biópsia. E você tem aquela nota, aquela classificação intermediária, que é o BIRADS 3, na qual essas mulheres devem ser acompanhadas mais de perto, com um exame periódico mais precoce. Tá? Então, a gente tem, no nosso serviço, chegado muita mulher com esse tipo de história. Mulheres jovens que têm esses nódulos, na qual são classificados como BIRADS 3, né? E que repete esse exame em 6 meses e ainda continua BIRADS 3 e repete em 6 meses, aparece mais um nódulo e esse nódulo é classificado como BIRADS 3, ou seja, essa mulher começa a colecionar, né, diversas imagens em BIRADS duvidosos. E na hora que ela vê a sua história familiar, ela percebe que existem outras mulheres também com câncer de mama. E note que nessa família, ela tem uma tia materna falecida por câncer, diagnosticada aos 50 anos de idade. E ela tem a avó materna, também falecida, numa idade jovem, diagnosticada com câncer de mama aos 43 anos de idade. E aí tem ainda um avô materno com câncer de pâncreas, que é um tumor raro, menos frequente. Então, essa mulher preocupada com a sua história pessoal e com a história familiar, procura o serviço de oncogenética. Tá? E aí, então, é sugerido a realização de um painel. Tá? E aí, no painel, aparece... Pode passar o próximo agora, Edson? Uhum. Uma CNV, uma variação no número de cópias, um copy number variation, em heterozigose, do tipo deleção. Então, é bom lembrar que o copy number variation eu posso ter do tipo duplicação, que dependendo da duplicação, ela, às vezes, não altera a função
da proteína, né, do gene e, consequentemente, da proteína. Mas os copy number variations do tipo deleção, normalmente, em sua grande parte, eles são patogênicas. São patogênicas. E essa deleção, a gente pode ver que ela envolve os exons 1 ao 10. Então, é uma grande deleção. Então, sem dúvida nenhuma, a gente percebe que essa deleção, ela praticamente retira do gene grande parte dele. E, obviamente, que esse gene vai perder a sua função. Tá? Por isso que ele foi classificado como patogênica. Tá bom? Muito bem. Pode passar. Aí, claro, a gente vai ter variantes, né? As VUS, que são os polimorfismos. Tá? A gente sabe que o PALB2 ele é um gene de alta penetrância, né? Então, ele aumenta o risco do indivíduo desenvolver câncer acima de 4 vezes, né? Então, um risco relativo acima de 4 vezes, tá? E, claro, essa mulher com múltiplos nódulos mamários, com uma variante, uma CNV patogênica em PALB2, era uma paciente de alto risco, tá? Então, essa é uma paciente que merece todo o cuidado do serviço de oncogenética, tanto com medidas preventivas, quanto com medidas de screening, de rastreamento. E até mesmo podendo sugerir a ela, ora, uma mastectomia redutora de risco. Ok? PALB2 também aumenta risco para câncer de ovário. Para câncer de ovário. Tanto que aumenta, veja, que o NCCN também considera uma ooforectomia, salpingectomia, né? Uma salpingectomia redutora de risco. Porque PALB2 também confere risco elevado para câncer de ovário. E também confere risco para câncer de pâncreas. Então, note que essa mulher, ela fez muito bem de procurar o serviço de oncogenética. Tá? Passa o próximo para nós. Pablo, Oi. eu queria comentar uma coisa importante do heredograma. Claro. E ela é portadora, sem câncer. A mãe é portadora, provavelmente, sem câncer. Pode voltar lá no heredograma? A informação que essa moça teve foi muito sagaz, né? Veja, ela tem uma tia falecida com câncer de mama e a avó materna, mas nem ela nem a mãe tem câncer. Então, provavelmente, essa informação e a busca pela oncogenética veio, né, Pablo, por informação que ela deve ter buscado em fontes fidedignas e a sua preocupação em fazer prevenção. Isso, como você falou, está acontecendo cada vez mais e a gente tem que se deparar com essa orientação de pacientes não, de mulheres saudáveis com risco elevado. É diferente de você tratar câncer. Você está fazendo prevenção para uma mulher de alto risco, para câncer de mama, ovário e pâncreas. Então, a mãe dela provavelmente deve ter vindo do lado da mãe essa variante, né? Essa copy number variation, mas nem a mãe tem câncer, né? Então, eu só queria ressaltar esse ponto, que, como você falou muito bem, cada vez mais a gente está vendo isso, né? Era isso que eu queria falar, Pablo. Obrigado. Claro, você fez muito bem de ter feito esse adendo. E isso é fruto, doutor Benedito, de uma educação continuada nos serviços de oncologia, por parte da oncogenética.
essa mulher ela veio encaminhada ao serviço de oncogenética oriunda do serviço de oncologia do hospital, do serviço de mastologia do hospital, né? Então, isso mostra a importância também dos serviços de medicina genômica, dos serviços de aconselhamento genético, interagirem com os outros serviços, como a mastologia, a ginecologia, a oncologia, em conscientizar a importância da história familiar, né? Da importância de se fazer a história familiar dessas pacientes lá no consultório. E uma vez que você nota essa presença, né, de uma história como essa, de que elas sejam encaminhadas ao serviço de medicina genômica para realizar o aconselhamento genético e os exames, né, adequados. Mas volta lá, Ellison, Aí. Então, veja, o PALB2, ele é um gene, ele recebe esse nome porque é uma abreviatura de Partner and Ligand of BRCA2, ou seja, ele é uma proteína de extrema importância no mecanismo de recombinação homóloga. Ele que vai integrar as duas proteínas, né, que são as proteínas clássicas do mecanismo de recombinação homóloga, que são o BRCA1 e o BRCA2. Então, a função do PALB2 é justamente de recrutar BRCA2 junto a BRCA1 e integrar isso, efetivar essas duas proteínas para que elas possam, então, iniciar todo o mecanismo de modulação da recombinação homóloga. Tá? Então, PALB2 é tão importante neste processo que ele é fosforilado, como a gente pode ver aqui, por uma outra proteína, o ATM, né? Tá? E quando o PALB2 é fosforilado por ATM, então ele fica na sua forma ativa e vai integrar todo esse mecanismo de recombinação homóloga importante. E é por isso que o espectro da síndrome do PALB2 é muito semelhante ao do HBOC, do câncer de mama ovário hereditário causado por mutação em BRCA1, BRCA2, porque PALB2 está no coração, no cerne da integração e da modulação desse mecanismo da recombinação homóloga. Por isso que os tumores, que quando uma variante ou um copy number variation acomete PALB2, são os mesmos. Câncer de mama, de ovário, pâncreas e melanoma. Tá? Muito bem. Pode passar o próximo? Ellison? Pode. Aqui mostrando... Eu tô aqui. Isso. Mostrando aqui agora a estrutura do gene PALB2. Né? Então, veja que aquela deleção pegou do exon 1 ao 10, sendo que PALB2, o gene PALB2 tem 13 genes. Tá? Então, esse copy number variation, ele basicamente deletou 10 genes de 13. Ou seja, praticamente o gene inteiro. Tá? 10 exons. Desculpa, 10 exons. Pode passar isso. Bom, aqui mostrando só os domínios, né, efetivos de PALB2. Então, PALB2 tem vários domínios, mas os dois domínios mais importantes, obviamente, é o domínio que faz interação com o BRCA1 e o domínio que faz interação com o BRCA2. Tá? Mas, óbvio que tem outros domínios também importantes,
tá? Mas aqui mostrando, então, que essa deleção do exon 1 ao 10, ele pega justamente os domínios que fazem interação com BRCA1 e BRCA2. Muito bom. Tá certo. Pode passar o próximo, Ellison? Vamos para o caso 2? Vamos para o caso 2. O caso 2 é uma consulente de 40 anos do sexo biológico feminino, também veio para o serviço por iniciativa própria, também sem histórico familiar de câncer. Então, ela veio preocupada com o risco, né? Aqui é o heredograma dela, então a gente observa que aqui ela não tem grandes casos, ela tem aqui um... Opa, deixa eu só mudar a tela. Ela só tem aqui do lado materno uma tia, uma prima da tia que teve, duas primas da tia que teve câncer cerebral, né? Mas ela acompanhava com nódulo em tireoide, em mama. Você quer fazer algum comentário do heredograma dela? Claro. Bom, esse heredograma ele ilustra, né, o que é um caso esporádico. Na verdade, nem caso esporádico é, porque a nossa consulente, a nossa paciente, não tem câncer. Então, de novo, mostrando, né, que mais pessoas sem a doença, sem o câncer, né, procuram o serviço de aconselhamento genético buscando aconselhamento e riscos, né? E foi justamente o que essa mulher também veio fazer, ou seja, é uma mulher de 48 anos que apresenta também nódulos, tá? Nódulo em mama, em tireoide, em fígado, tá? Mas o que a gente nota aqui? Uma ausência, né, de história familiar de câncer. Na verdade, ela tem aqui a mãe dela, né? Tem dois primos, a mãe dela tem dois primos, ambos falecidos por um tumor de sistema nervoso central, que a gente não sabe qual é também, porque a consulente também não soube relatar qual o tipo, né? Mas o que a gente nota é que é uma família grande e só com esses dois casos de câncer, né? Bom, então foi feito, né, o painel para ela. Foi feito um painel expandido, né? E aí veio uma alteração em heterozigose no gene EPCAM. Muito bem. Então, Aí, volta lá na... aqui, Isso. Então, note só que essa é uma variante provavelmente patogênica, tá? Ela está ausente nos bancos de controle populacional, ou seja, uma variante que nunca foi descrita, tá? Ela é deletéria quando a gente utiliza os preditores in sílico, como o polifem, né? E ela foi descrita, aparentemente, uma vez na literatura. Ela não está reportada, ela não está depositada no DB-SNP, tá? Mas essa variante, ela pega um sítio de splice canônico, né? Um sítio canônico de splice, né? Então, ela vai alterar o primeiro nucleotídeo do intron, tá? Que é uma guanina, né? A gente sabe que os dois primeiros nucleotídeos do sítio de corte 5' de um intron é a guanina e o segundo é a timina, né? GT. Então, esse G é o primeiro nucleotídeo do intron, tá? Então, ele é um nucleotídeo muito conservado, porque é lá que os SNRPs, que vão participar do processo de splicing. O que é o splicing? É a retirada dos introns e a recomposição dos exons para formar uma molécula de RNA mensageiro apropriada para a tradução numa proteína. Então, quando o RNA ele acaba de ser transcrito, nós chamamos esse RNA de RNA pré-mensageiro. Tá? Pré-mensageiro. O RNA ele vai sofrer 3 modificações para que ele possa, então, ser chamado de RNA mensageiro
e que ele esteja apto a sair do núcleo e ir ao citoplasma, se agregar ao ribossomo e fazer a tradução. Quais são esses 3 processos? O primeiro é a adição de um cap 5' na extremidade 5' da molécula de RNA. A segunda é a formação de uma cauda poli-A na extremidade 3' do RNA. Ou seja, os 2 extremos estão modificados. E o terceiro processo muito importante que acontece com a molécula de pré-RNA mensageiro é o splicing, ou seja, a retirada dos introns e a junção, a recomposição dos ecos. Tá? Então, quando eu tenho uma variante que acomete essa guanina do sítio canônico de splicing, ela já recebe um score nos critérios ACMG, que está ali descrito, ó, o PVS1, né? Pathogenic Very Strong. Tá? Então, esse tipo de variante, ele tem um caráter muito forte de patogenicidade. Tá bom? Então, esse mais um, depois do 555 na região codificante, quer dizer que essa variante é de splice, é uma variante que está no intro. Tá? Muito bem. Passa o próximo, por favor, Edson. Bom, por que o EpiCAM aumenta risco para câncer? Muito bem. O EpiCAM é um gene que está muito próximo a um outro gene chamado MSH2. O MSH2, como todos nós sabemos, é um dos 4 genes associados à síndrome de Lynch. Tá? Muito bem. Passa o próximo, Emerson. Pode passar o próximo? Passa o próximo. Próximo. Aí. Então, o EpiCAM, ele está upstream, ou seja, ele está à frente do MSH2. Porém, a extremidade 3' do EpiCAM está muito próxima à região promotora do gene MSH2. Tá? E a gente sabe que na região promotora do MSH2 existem várias regiões conservadas, regiões que participam de processos epigenéticos chamados ilhas CPGs. E a gente sabe que o que é uma ilha CPG? É uma região rica em citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina. Por isso que chama-se ilha CPG. E a gente sabe que a citosina da ilha CPG, ela pode ser metilada. Ela pode receber um radical metil, CH3, fazendo com que, quando essas citosinas estão metiladas, os fatores de transcrição que são necessários para o recrutamento da RNA polimerase, para que ocorra a transcrição. Quando essas citosinas estão metiladas, os fatores de transcrição não conseguem reconhecer a região promotora, silenciando os genes, silenciando aquele gene. Tá? E esse processo de metilação, ele pode ser revertido. Então, os mecanismos epigenéticos, eles são reversíveis, sem alterar a estrutura primária do DNA.
Muito bem. Então, quando eu tenho o EpiCAM com a sua estrutura gênica normal e o MSH2 com a sua estrutura gênica normal, eu vejo ali pelos alfinetes, que eles chamam de lollipops, né? Em branco, mostrando que não há metilação e por isso que o MSH2 está sendo expresso, ou seja, está sendo formada uma molécula de RNA mensageira. Agora, o que começou a ser descrito, né? Começou já faz algum tempo, né? Que pacientes que tinham deleções em EpiCAM, no gene EpiCAM, principalmente deleções que acometem a porção mais downstream do EpiCAM, ou seja, mais próximo à extremidade 3' do gene. Ora, por ainda motivos não totalmente esclarecidos, você modifica o padrão de metilação das ilhas CPGs da região promotora de MSH2, silenciando, inibindo a expressão do MSH2. E aí, obviamente, que esse indivíduo terá, por silenciamento de MSH2, a síndrome de Lynch. Ok? E nós também temos casos descritos na qual a deleção da extremidade 3' de EpiCAM também pode acometer os primeiros exons de MSH2, formando, então, uma proteína quimérica, um gene quimérico e uma proteína quimérica sem função, que é o que ele chama aqui de Fusion Transcript EpiCAM-MSH2, fazendo com que esse indivíduo, obviamente, também vai ter, né, a ausência dessa proteína e o desenvolvimento da síndrome de Lynch. Tá? Por que isso acontece? Acontece porque entre os exons, tanto de EpiCAM quanto de MSH2, existem regiões altamente repetitivas chamadas de região halo. As regiões halo são regiões extremamente repetitivas que ocupam quase 10% de todo o genoma. Eles se encontram em diversas regiões do genoma e também dentro dos genes, nas regiões intrônicas dos genes. Ora, e como a repetição halo é uma região de nucleotídeos repetitivos, ora, essas são regiões que aumentam o risco de um evento durante a mitose ou na meiose, chamada de crossing over desigual, fazendo, então, com que haja essas deleções nessas regiões que são circundadas por repetições halo. Mas isso, obviamente, é um tema para uma aula futura. Tá? Bom, agora, eu fiz uma revisão sobre mutações de ponto dentro do gene EpiCAM e realmente essas mutações, essas variantes de ponto, elas teoricamente não aumentam o risco para câncer e nem para síndrome de Lynch.
Então, essa variante provavelmente patogênica que essa paciente apresenta, a priori, não faz com que ela tenha risco aumentado para desenvolver câncer. Mas, claro, mais estudos precisam ser realizados e essa paciente, obviamente, ela precisa ser acompanhada no serviço de medicina genômica para exames de rastreamento e prevenção. Mas, teoricamente, mutação de ponto dentro do gene EpiCAM não aumenta risco para câncer. Só as deleções de exons. Veja que essa tabela, muito interessante, na qual mostra, olha só, qual gene está inativado e quais os dois tipos de câncer do Lynch, né, que é o colo retal e o endométrio, aumenta risco. Então, veja, quando eu tenho uma deleção da região 3' de EpiCAM, fazendo com que eu inative o EpiCAM e gere um mosaico em MSH2, eu tenho aumento de risco para câncer coloretal e baixo risco para endométrio. Quando eu tenho uma deleção que acomete a extremidade final do EpiCAM e o início do MSH2, dando aquela formação de um gene quimérico e uma proteína quimérica, na qual os dois genes, então, são inativados, eu tenho aumento de risco tanto para câncer coloretal quanto para endométrio. E quando eu tenho deleções intragênicas em MSH2, ou seja, o meu EpiCAM está normal e o meu MSH2 é inativado, eu tenho também o aumento de risco para câncer coloretal e endométrio, como na síndrome de Lynch. Ok? Pablo, Mostrando aqui nessa tabela que o gene que causa a síndrome de Lynch, quando alterado, é o MSH2 e não o EpiCAM. viu, Pablo? Isso que você está colocando é muito interessante. E uma coisa que nós temos que lembrar é que ela não tem casos de câncer na família, nem coloretal, nem endométrio, né? Então, essa hipótese, que é uma hipótese de que não há risco aumentado pelo tipo de alteração no EpiCAM, ela pode ser levantada, a hipótese. Uma coisa que pode ser feita, claro que ela vai fazer o rastreamento principalmente com colonoscopia, né? Porque, na dúvida, esses pacientes devem fazer o rastreamento, é que se ela tiver algum pólipo adenomatoso ressecado na colonoscopia, esse pólipo deve ser estudado com imunohistoquímica para ver se existe ou não a ausência da proteína MSH2 e MSH6, que é o heterodímero correspondente à perda da proteína MSH2. Eu acho que se isso ocorrer em lesões pré-cancerosas, como um pólipo adenomatoso de grau intermediário, por exemplo, a gente pode considerar a ausência funcional da proteína MSH2 no cólon dessa paciente. Como ela não tem câncer, se ela não tiver pólipos, fica difícil da gente saber, do ponto de vista funcional, se ela tem ou não a proteína efetiva de MSH2, né? O que fala contra é a ausência de história familiar, mas nós sabemos que existem possibilidades de não ter história familiar e a pessoa, o indivíduo, ter alto risco, como, por exemplo, falsa paternidade, adoção. Existe um risco aí de 10%, 20% de ter alguma outra causa de não aparecer uma história familiar. De qualquer maneira, a ausência da proteína MSH2 com seu heterodímero MSH6, que é o heterodímero multi-S-alfa, né?
no colo, em algum pólipo que por acaso seja removido dessa paciente, pode dar a resposta para a gente, né, Pablo? Nosso tempo está acabando, só queria fazer esse comentário. Obrigado, Pablo. Claro, não, muito pertinente o comentário, doutor Benedito. E claro, nós vamos investigar, acho que isso é uma coisa muito interessante também, nós vamos fazer a análise dessa variante nos familiares da paciente, né, para ver se há outros indivíduos com essa mesma variante, né? E lembrando, eu acho, e por isso que eu fiz aquela introdução, porque o que o doutor Benedito colocou é importante. Não é porque a pessoa não tem história familiar que ela não possa ter um câncer hereditário, né? Eu vejo esse gráfico em pizza mostrando que todos os tumores todos os cânceres hereditários estão dentro dos casos familiares. E não é bem assim, porque existem casos de câncer hereditário que não têm história familiar. Por quê? Porque são frutos de mutação nova, né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Ou, claro, porque alguns desses genes, não os genes de alta penetrância, mas genes de moderada ou baixa penetrância, claro, por serem de baixa ou moderada penetrância, às vezes essa doença, esse câncer não se expressa de forma familiar, né? Então você tem uma ausência da história familiar. Por isso que uma outra característica importante do câncer hereditário é a idade de apresentação do câncer. Uma outra característica é o tipo histológico do câncer, né? E por aí vai. Então, só tomar um pouquinho de cuidado, porque nem todo câncer hereditário terá história familiar. Como bem disse o doutor Benedito, às vezes o paciente pode ser adotivo. Então, não vai ter história familiar, né? Muito bem. Bom, agora são 3 horas e 3 minutos. Eu acho que agradecer ao Ellison pela apresentação, pela montagem, pela estruturação da apresentação, da aula. Agradecer a presença do Dr. Benedito e agradecer a presença de todos que participaram do nosso encontro de hoje. E foram 2 casos muito interessantes que ilustram bem como os serviços de aconselhamento genético hoje não só fazem testes e todo o acompanhamento de indivíduos com câncer, mas também cuidam daqueles indivíduos que não têm câncer, porém são portadores de genes, né, que aumentam o risco de predisposição ao câncer, né? Então, esses 2 casos ilustram o que a gente tem visto, né, cada vez com mais frequência nos nossos serviços. São indivíduos sem câncer e que procuram o aconselhamento genético. Então, muito obrigado ao Ellison pela apresentação, muito obrigado à nossa intérprete, a Luíse, por estar sempre aqui com a gente, né, traduzindo do português para o espanhol, do espanhol para o português. Agradecer ao Grupo Fleury pelo apoio e patrocínio do LA-GET. E, então, lembrando que essa aula ficará depositada, arquivada no site do GET, né, onde estão lá diversas aulas, tá? Então, muito obrigado, uma boa sexta-feira e até a próxima reunião. Tchau. Obrigado, doutor Pablo. Um abraço a todos. Bom final de semana.